Você vai abrir sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Mas deixa lá aberta, você vai falar Mateus 5. Ô pastora, hoje é dia das mães, né? Vai falando sobre o Sermão do Monte, a gente chega lá, tá bom? Você sabe mais ou menos quantas mulheres são mencionadas na Bíblia? A Bíblia menciona mais ou menos 170 mulheres. De algumas a gente conhece o nome. A gente conhece de Maria, mãe de Jesus. A gente conhece de Isabel, mãe de João Batista. A gente conhece de Priscila. Quem que era Priscila? Esposa de Áquila, ajudante de Paulo. A gente conhece o nome de Débora, uma juíza e profetisa. Então nós conhecemos alguns nomes. Mas há muitas mulheres que a gente não conhece o nome. E alguns nomes, e alguns exemplos de mulheres que a gente não conhece o nome. A mulher do fluxo de sangue nos dias de Jesus. A gente conhece a mulher do fluxo de sangue. O nome dela? A viúva, aquela que Eliseu foi na casa dela e multiplicou o azeite? Ninguém sabe o nome da mulher. E também a sunamita, essa sunamita até construiu um quarto para Eliseu, ela teve um filho, depois o filho morre, Eliseu vai e ressuscita o filho. Alguém sabe o nome dessa mulher? Não. Então a Bíblia tem muitas histórias que o nome do personagem a gente vê, tem o nome escrito e muitos que não foram mencionados. Faz diferença para você e para mim? Não. Não faz diferença. Por quê? Porque o fato de nós não sabermos o nome dessas mulheres não invalida a Bíblia. Não perde a credibilidade da escritura bíblica, que continua sendo santa, amém? Estou com a luz com dificuldade aqui. Essas mulheres foram exemplo de fé, de conduta santa, e algumas têm o nome registrado e outros não. Mas eu gostaria que você mencionasse para mim algo que está escrito no livro de Atos, capítulo 29. Me diga algo de Atos 29. O que mais está em Atos 29? A sua história, a nossa história, amém? Atos 29, a Bíblia vai até Atos capítulo 28. Atos capítulo 29 é a nossa história, é a sua história, amém? É a sua história de mãe, é a nossa história de igreja, é a nossa história de família. Está o seu nome lá escrito? Mas é a nossa história, amém? Então, abaixa sua cabeça e nós vamos orar. A Deus, obrigada, porque toda honra, toda glória e todo louvor é a Ti, Senhor. Pai, o Senhor é Deus tremendo, Criador de todas as coisas, e na Tua infinita sabedoria, o Senhor algumas vezes fez com que os escritores da Bíblia mencionassem o nome. Outras vezes, os nomes não foram mencionados. Mas Deus, muito obrigada, porque a nossa história está sendo escrita no Teu livro. Há um livro chamado Livro da Vida, há um livro que continua, Atos 29 continua, e a nossa história está sendo registrada ali. Muito obrigada, Deus. O nosso nome pode não estar lá, mas a história do cristianismo, a história da igreja está sendo registrada nos céus. E aleluia, e toda honra e toda glória a Cristo Jesus. Amém. Amém? Então, onde está a sua história? Em Atos 29. Desde que Jesus subiu, a igreja não parou. A gente gosta de cantar, não é? Que a igreja não parou, a igreja continua. Essa é a igreja triunfante. A igreja será arrebatada. Qual igreja? A igreja de Atos 29. Então nós continuamos. E aí diante disso fala assim, tá bom, e o que eu tenho a ver com a igreja? Quem forma a igreja? As famílias formam a igreja. Por que o inferno investe tanto contra a família e contra a igreja? Porque a família e a igreja são as expressões de Deus na terra.
Quem criou a família? Deus, lá no Antigo Testamento. Adão e Eva começam a primeira família. Onde começa a igreja? Em Jesus, no Novo Testamento. A primeira vez que se fala de igreja foi Jesus mesmo. Está lá no Novo Testamento. Então a gente vê duas instituições criadas por Deus. E a família é criada de pai e mãe. Amém? E hoje a gente comemora o Dia das Mães. Mas dia da mãe, dia de pai é todo dia. Porque tem dia de descanso, Irani? Tem, Tainá? Tem dia que você fala assim, hoje eu vou chamar o motorista, eu vou chamar o cozinheiro, quem mais? O que lava a roupa, o que cuida do jardim, o que cuida dos cachorros, o que cuida das crianças. Você tem o jeito de chamar todo esse pessoal para te assessorar? Não tem. A gente não para. Mãe e pai são todos os dias. Então, todos os dias. E glória a Deus por isso, porque Ele nos renova. E aí agora a gente entra no nosso assunto, onde eu quero trabalhar um pouco. Quem teve um almoço delicioso hoje? Uhul! Glória a Deus por isso. Aí a gente teve um almoço. Agora você imagina aquela carne lindamente assada, te olhando para ela, você com água na boca, todo mundo se servindo, e a hora que você colocar na boca, você fala, tá sem sal. O que vai acontecer com essa carne? A carne se olhou, estava maravilhosa, se colocou na boca, tá sem sal. O que você vai fazer? Corre para o saleiro, é ou não é? Vou dar um jeito nessa carne, estava linda, mas sem sal não vai. Então vamos lá para Mateus capítulo 5, do 13 ao 16, pedir para vocês abrirem. Do 13 ao 16 diz assim: vocês são o sal da terra. E diga, eu sou o sal da terra. Beleza? Vocês são o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Amém? Então diga, eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vocês já viram sal perder sabor? Não. Sal é um mineral, por isso ele não perde o sabor. Mas tem uma forma dele perder o sabor. É se ele cair na terra e ser misturado com a terra e cair muita água ou muito sol. Aí ele pode perder o sabor. Mas aí vamos dizer assim, se o sal perder o sabor, se eu colocar sal nele, vai restaurar o sabor? Não. Sal, ele serve para salgar tudo, mas se o sal perder o sabor, ele não é mais salgado. Não se restaura mais o sabor. Interessante, não? Por isso que Jesus fala, se ele perder o seu valor, o seu sabor, a sua capacidade de salgar, se ele perder a sua função, qual que é o destino dele? Jogar fora. Não serve para nada mais. Mas Jesus diz que nós somos o quê? O sal da terra. O que ele está dizendo para mim e para você? Vigia. Não se mistura. Vigia. Se eu sou o sal da terra, se você é o sal da terra, aí você fala assim, o que você quer falar no Dia das Mães com sal? Quantas mães a gente tem aqui? Uhul! Quem passa mais tempo com os filhos? As mães. Hoje a ciência está provando
que as mães passam muito mais capacidades para os filhos do que elas imaginam. A ciência sempre disse na capacidade de biologia, capacidade de genética, mas hoje a psicologia define muitos mais, que a mulher transmite muito mais herança para os filhos e para as filhas do que o comumente sabido até hoje. Então vamos pensar no sal. Nós mulheres, se passamos mais tempo com os filhos, se passamos mais tempo, então a gente tem mais tempo para trabalhar com eles. E se a gente tem mais tempo para trabalhar com eles, temos mais responsabilidade. Quais são as etapas que nós vamos vigiar com os filhos? Como que eu estou inculcando nos meus filhos a palavra de Deus? Como que eu estou transmitindo os valores eternos? Porque a gente viu que se o sal perder o sabor, pode ser jogado fora. Mas aí eu quero ler um texto para vocês. Está lá no Salmo 127:3. Um texto muito conhecido. Aliás, hoje só textos conhecidos. E o Salmo 127:3 diz assim, quem pode ler para mim, por favor, só o 3. Herança do Senhor. Os filhos são o quê? Herança de quem? De Deus, do Senhor. O que é herança? Herança é aquilo que a gente ganha, que é muito precioso, que tem um valor geralmente muito, muito além do que a gente poderia ter. Isso é herança. E herança é aquilo que quando a gente ganha, a gente geralmente não quer compartilhar com ninguém, é ou não é? Herança é minha, é ou não é? Os filhos são herança do Senhor. Mas nós estamos acostumados a falar sempre de herança, que os filhos são apenas a herança para quem gerou. Mas muitas vezes nós geramos no coração. Quantos filhos você herou por oração e jejum? Os filhos são herança do Senhor. Nós temos, aqui a Bíblia fala basicamente sobre os gerados, mas nós também temos os filhos que nós geramos no nosso coração. Quantos nós nos cuidamos como se fossem gerados de nós mesmos? É ou não é? Você não dorme, você chora, você geme por eles. Os filhos são herança do Senhor. Se os filhos são herança do Senhor e nós somos chamados para ser sal da terra, é interessante que o sal tem umas capacidades que só ele pode fazer. O sal, ele tem a capacidade de conservar. Ele tem a função de preservar, temperar, conservar. A carne antigamente, sem geladeira, era curtida no sal e assim que se cuidava de muitas carnes. Não a de porco. A exceção a de porco é que ela era frita e guardada na banha. Mas a carne de vaca, muitas vezes, ela era salgada e a carne de sol é o quê? Sal e sol. E que tem gente que gosta de uma carne de sol por aqui, não tem? Então, o sal tem a função de fazer com que aquele produto não pereça. Jesus disse que você e eu somos o sal da... O que ele não quer que pereça? O que Jesus não quer que pereça? Não apenas a nossa vida, a nossa família, mas Ele não quer que o mundo pereça, porque Ele coloca os cristãos como o sal da terra. Então nós temos uma responsabilidade muito grande aqui. Se eu sou o sal da terra, se eu que vou dar sabor, se eu que vou ajudar a preservar, Deus chama a igreja para ser atuante. Não ficar de braços cruzados esperando que tudo aconteça, mas Deus chama a igreja para ser participante da conservação do planeta Terra, das famílias. Não falo de planeta, assim, de bens, como que eu posso... Bom, vou resumindo. Deus espera que o ser humano seja preservado, que o ser humano seja guardado. E para quem que Ele deu essa responsabilidade? Para a igreja. Mas Ele também fala que a gente é o quê? Luz do mundo.
Muito obrigada pelo cântico de hoje, luz do mundo. Eu gosto desse cântico, luz do mundo, vieste à terra para que a gente pudesse te ver. Jesus veio aqui, deixou toda a sua glória para que a gente pudesse ver Jesus. Jesus era simples, embora muitíssimo inteligente, ele debatia com os doutores da lei, mas ele também falava com o analfabeto, falava com o super bambambam, como Nicodemos, e foi para Nicodemos que ele dizia uma das frases mais conhecidas de todo mundo, João 3,16. O que Jesus disse para Nicodemos lá em João 3,16? Amém, glória a Deus por isso. Jesus colocou o versículo mais difundido para Nicodemos, para um sábio, que, Jesus, me explica como que é isso? Então Jesus sabia teologar, debater com os teólogos da época, mas ele sabia falar com aquela dona de casa, que é a gente, sabia falar com o médico, que era Lucas. Lucas não, ele não conheceu Lucas naqueles dias, não é? Mas vamos dizer assim, ele saberia falar com Lucas. Lucas vai surgir só com Paulo. Jesus transitava em todos os meios. Aquele que é o sal da terra e a luz do mundo, veio para cá que a gente pudesse vê-lo. E ele fala para nós, lá voltando para o nosso texto, seguindo lá em Mateus 5, vocês são sal da terra. Aí ele fala assim, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ainda não tinha energia elétrica. Energia elétrica é coisa recente. Só Thomas Edison que veio criar a lâmpada. Mas a gente entende assim, não, luz é isso. Eram lamparinas muito pequenas. Mas quando o breu, quando é tudo escuro, 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 uma pequena vela, você vai ver a uns 2 quilômetros de distância se não houver neblina. Você vai enxergar uma pequena... Daqui eu vejo umas luzes que estão muito longe, eu não sei qual que é a distância daqui. Eu consigo ver. Porque a luz tem uma capacidade de viajar numa velocidade incrível. E Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Mas a gente também encontra outros textos falando sobre a luz do mundo. João 8,12 diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Jesus está dizendo que há 2 mundos, são opostos, luz e trevas. Ou estamos na luz, ou estamos nas trevas. E onde fica a nossa família? Amém, glória a Deus, Dudu. Depois dizem que as crianças precisam ficar sempre isoladas, né? Ele está desenhando e acompanhando, interagindo aqui. Então, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, você pode dizer, eu tenho a luz da vida, amém? Eu tenho, porque Jesus habita em mim, a minha família tem a luz da vida. Não é vai ter, tem, porque eu estou lá. Mas ninguém ainda serve aqui, não importa, você já serve, a luz já chegou. O caminho está sendo mostrado. Quem me segue não andará em trevas. Mateus 5,14. Jesus diz que a luz do mundo não se pode esconder. Você vai pegar a luz e colocar lá embaixo da cama. Vocês não têm quase esse problema, mas lá no sítio a gente tem. Vocês já ficaram muitas horas sem energia elétrica em casa? Ou alguém lembra de quando morava no sítio, se ele ficava muito tempo sem energia elétrica? Em casa, a gente sim, já ficamos recentemente 48 horas sem energia elétrica. E a nossa preocupação era, e a geladeira, e o freezer, o que vai dar? Né? Porque tudo começa a descongelar. E pela graça e misericórdia de Deus, nada descongelou. Perdemos algumas coisas na geladeira, mas não no congelador.
Mas quando a gente fica na escuridão, uma luzinha de uma vela faz uma penumbra que dá para a gente se localizar. Dá para a gente saber o caminho. Aleluia mesmo, porque parece pequeno. E às vezes a gente fala, mas só sou eu na minha família, só sou eu em tal lugar. Não, você é luz do mundo, porque você tem a luz do mundo, você está lá iluminando, para que as trevas vejam, há um caminho, e esse caminho é Jesus. Aí você fala, mas eu não sei isso, eu não sei. Não importa se você sabe ou não sabe, o Espírito Santo que está em você, ele sabe. E se você estiver em aliança com Ele, Ele vai te ensinar todas as coisas. Porque às vezes a gente tem um conceito de, eu não sei, eu não aprendi isso, eu vou perguntar para fulano. Não, pergunta para o Espírito Santo, que é seu companheiro de todas as horas. Todos nós passamos por situações que a gente não sabe, e isso é muito bom, revela a nossa dependência de Deus. Criar filhos, vem com um manualzinho, saiu na maternidade, tem lá um manual, que diz assim, quando fizer esse choro, você faz isso, quando fizer aquele outro choro, você faz daquele outro jeito. Se a mamadeira tiver, o bebê vai chorar se a mamadeira estiver acima de tantos graus. O bebê vai fazer tal coisa se você não fizer tal coisa. Vem com esse manual, o seu veio com o manual? Não veio? Sério que não veio? O seu filho não veio com o manual? Não vem com o manual, né? Por quê? A gente depende de Deus. Quando chegou, a gente brinca em casa que é pacotinho. Porque antes os bebês nasciam, eles vinham tudo enroladinho numa trouxinha. A Dani tá assim. Quem lembra desses bebês que vinham numa trouxinha? Vinha uma trouxinha durinha, e quando você desfazia aquela trouxinha, dava um nó, porque aí o bebê perdia aquela segurança, e a gente, marinheiro de primeira viagem, não sabia fazer aquela trouxinha. Quem precisa de ajuda, pede ajuda para a Bia, que a Bia trabalha na UTI agora, ela deve saber fazer a trouxinha de boa. Mas vem naquela trouxinha, a gente fica desesperado. É só o começo da jornada. Mas a gente tem um amigo de todas as horas, que ele é sal da terra, a luz do mundo, e ele quer que a gente leve essa criaturinha que acabou de chegar a ser também sal da terra e luz do mundo. E como que as nossas preciosidades, os nossos pacotinhos se tornarão luz do mundo e sal da terra? Pela vivência de cada dia na nossa casa. Como eles não chegam prontos, nem a gente está pronto, porque quando eles nascem a gente também não está pronto, é ou não é? Você pode fazer tudo o que é curso, né, Sônia? Pode fazer tudo o que é curso e mesmo assim vai chegar na hora e vai falar, como que é isso mesmo? Vou ligar para minha mãe, vou ligar para minha tia, vou falar com a minha vizinha. É sempre assim. E isso é lindo porque é uma dependência de Deus, mas há um Espírito Santo que vai nos ajudar. E Ele que diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, Ele quer que a nossa descendência também seja o quê? Luz do mundo e sal da terra. Primeiro Ele quer que a gente seja, agora Ele quer que a nossa descendência também seja luz do mundo e sal da terra. O Espírito Santo vai trabalhando em nós. E o pai espera que quando os nossos pequeninos vão para a escola e alguém falar um palavrão, ele pense bem e fale, lá em casa isso não acontece. O Espírito Santo vai trabalhando nos nossos filhos, se nós vamos trabalhando isso, e os nossos filhos vão chegando na escola e o professor vai ensinar algo que é totalmente contra a palavra de Deus, e os nossos filhos vão pensar assim, meu pai e minha mãe disseram que isso não. E às vezes uma linguagem muito simples para os pequenininhos isso não é de Deus. E eles compreendem, porque no coração da criança, Deus faz parte da compreensão dele. Os nossos filhos nascem com a compreensão de que Deus existe e Deus é bom. É inato, faz parte do ser humano. Vamos perdendo isso quando vamos nos amoldando aos ensinos de fora. Mas para o bebê, para uma criança pequena, Deus é natural, Deus faz parte da sua vivência. Por isso que às vezes você até encontra crianças que eles falam assim,
Eu sinto que esse lugar, você foi num determinado lugar e a criança é capaz de falar, eu sinto que esse lugar Deus não gosta. Alguém já teve essa experiência de uma criança chegar e falar assim, eu sinto que esse lugar Deus não gosta. Às vezes as crianças, quando elas são ensinadas desde cedo, elas têm uma afinidade tão grande com Deus, que elas entendem onde é um lugar que Deus se agrada e onde é um lugar onde Deus não se agrada. E é muito lindo isso. E eu quero encerrar com o texto de João 8,12. Eu vou pedir que alguém leia, por favor, João 8,12. Falei que vou encerrar. Pode ler, por favor. Muito obrigada. Esse é João 8,12? Tá legal, obrigada. Eu queria um outro versículo que eu não anotei, mas sem problema. Obrigada, Luiz. Então, a gente está falando assim, eu sou a luz do mundo, não tem trevas. Então, por exemplo, quando nós entramos em conflito, eu preciso pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e nos ajude com os nossos pequenos. Quando pensamos no sal da terra e a luz do mundo, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai, a gente vê 3 pontos. O sal da terra, a luz do mundo, mas para que o nome do Pai seja glorificado. Lembra que eu perguntei, quantos nomes de mulheres tem na Bíblia? Tem algumas mulheres têm o nome, outras não têm o nome. Não é exaltar o ser humano. A função é que o nome de Deus seja glorificado. É o nome dele que tem que ser glorificado, não o nosso nome. Então essas 3 coisas, o sal da terra, a luz do mundo e glorificar a Deus, elas se convergem na mesma direção, para que os cristãos sirvam uns aos outros e para que os cristãos tenham no mundo uma presença suave e forte. Olha só, é um misto estranho, né? Mas ao mesmo tempo que a nossa presença é suave, ela também é forte. Por que ela é forte? Porque há um El Shaddai, Deus Todo-Poderoso conosco, amém? O El Shaddai está conosco, ele nos leva na mansidão, e você vai entrando em lugares, e o Evangelho vai chegando. O Fabrício já andou por um monte de lugares, e ele tem testemunhos lindos de como Deus vai usando, não é, Fabrício? De maneira suave, na brincadeira, que ele brinca bastante, mas na brincadeira ele vai levando o Evangelho, cada um do seu jeito. Então a gente precisa entender que essas 3 coisas, quando somos sal da terra, quando somos luz do mundo, estamos glorificando a Deus. Vamos pegar um exemplo, uma igreja atuante, de uma forma macro, Rio Grande do Sul agora. Não sei se vocês têm visto quantas igrejas estão se posicionando no Rio Grande do Sul. Lindo de ver. Eu tenho falado, Deus, tenho orado pelo avivamento naquele lugar, para que muita gente seja salva, porque as igrejas estão se unindo, e ali estão demonstrando o amor de Deus, estão sendo luz do mundo e sal da terra. A nossa oração pelo Rio Grande do Sul é muito importante, a nossa oferta pelo Rio Grande do Sul é muito importante, a nossa doação é muito importante. Por quê? Porque a igreja está lá fazendo o papel e já está incomodando muito as trevas. Muito. Tanto que algumas cidades, eles estão confiscando as doações das igrejas e deixando só para a prefeitura. Vamos orar sobre isso. Porque a igreja está fazendo o seu papel e a igreja vai ser forte no Rio Grande do Sul. A igreja que era muito pequenininha está agora desabrochando. Muitos ministérios estão descendo, indo lá para o Rio Grande do Sul trabalhar. Muitos. E glória a Deus por isso. A igreja do Nazareno já está se projetando para que 2, 3 meses vai enviar equipe de trabalho e testemunho. E a gente vai falar mais sobre isso depois. Então, a igreja está se mobilizando para dizer, nós somos uma voz nesse mundo. E glória a Deus por isso. Estamos falando de uma coisa grande, mas também mães
são sal da terra e luz do mundo, e também são esse papel de glorificar a Deus. Quantas mães perderam horas de sono? Mãe perde hora de sono? Ou não? Nunca, né? Mãe vara a madrugada, e ainda acorda no outro dia, e aí o bebê faz o maior arte, e você ainda sorri assim, feliz da vida porque está bem. Mãe vara à noite, mãe troca a fralda sem reclamar, eu não é, eu ainda estou dormindo. Mãe faz umas coisas, por quê? Porque está no nosso coração. Deus nos deu essa capacidade de gerar e de amar, mas da onde vem o dom da vida e o dom do amor? Vem de Deus, somente dele. Não é algo que, eu tenho porque eu sou bom. Não, vem de Deus. A capacidade, a vida veio de Deus. Desde a concepção, a vida veio de Deus. E aqui uma coisa, muitos falam assim, o bebê só vai reagir em tal semana. Não, desde a concepção, a vida foi gerada por Deus, amém? Não somos contra o aborto, somos a favor da vida. Então, aqui está dizendo, quando as mães se desdobram, bebê é pititico, é grandinho, não importa. Noites mal dormidas, cansaço, preocupação. Quando cresce com a escola, quando está grande é com a faculdade, quando não trabalha é no trabalho. Mãe é sempre mãe. Né? Tem aquele slogan, só muda de endereço, né? Mas mãe é tudo igual. Mas tem uma coisa, quando a gente faz o nosso papel, dando o nosso melhor. Desculpa, qual que é o salário da gente mesmo? Tem um salário, sim. Porque a gente está cuidando da herança do Senhor. Às vezes a gente está preocupado com finanças, o nosso salário não é esse, gente. Nós estamos cuidando da herança do Senhor. Você acha que Deus tem trabalhador que Ele descuida? Faça o seu melhor. Eu creio que todos vocês que estão aqui têm feito o seu melhor. Não fazem porque querem um título, não fazem porque querem um presente, mas fazem por amor. Nós, cada mãe, temos cuidado da herança do Senhor. Não tem privilégio maior. E vale para os pais também. Pais, cuidando dos seus filhos, estão cuidando da herança do Senhor. Não existe maior privilégio. Você pode cuidar de uma igreja e ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode cuidar de uma empresa, ser um grande administrador, mas o privilégio de cuidar da herança do Senhor, esse é imbatível, gente. Esse é o melhor que existe. Mas o mundo tem dito que cuidar dos filhos é perda de tempo. Cuide dos seus. Faça o melhor que você pode. A honra e a glória do Senhor. Mas você vai ter uma família linda, estruturada, abençoada. Porque você vai cuidar de tudo pela palavra do Senhor. Deus abençoe cada família. Deus abençoe você, mamãe, você, papai. Deus abençoe você, mamãe, que perde noite de sono, não perde noite de sono. Alguns estão já na fase dos vovôs. Eu, Laíde, Irene chegando, a Ana, a Irani. A Irani está caindo de sono lá, mas faz parte. Deus abençoe cada um de vocês, muito, muito. É muito bom ter cada família, porque a igreja é feita de famílias fortes e saudáveis. E uma nação forte é feita de igrejas fortes. Deus abençoe.